o perfil do atleta de Cristo. A Bíblia, ela nos chama de servos. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia chama eles de servos. Mas a Bíblia também faz uma outra analogia, chama eles de soldado. E a Bíblia também chama aqueles que aceitaram a Cristo de atletas. Por exemplo, se eu disser que sou um advogado, eu posso dizer que sou um advogado ou alguém tem que comprovar que eu sou um advogado. A Sandra chega aí e diz, eu sou dentista, hein, gente? Deixa eu dar lá na sua boca. Ah, esse dente a gente tem que tirar. Mas meu dente tem que tirar? Só tá com... Não, isso aí tem que tirar, é uma coisa perdida um caso desse. Você vai entregar sua empresa na mão de um contador que não é confiável, que você não sabe só porque ele está dizendo que é. Tem que alguma coisa ratificar e algo que seja de confiança que você é. Eu vi algumas irmãs ontem iam fazer uma pós e aí estavam preocupadas se aquilo que elas iriam fazer tinha o aval do MEC. Senão não interessa pra gente. Eu vou pagar tanto e de repente não vai ter valor nenhum. Não, tem que ser algo que alguma instituição diga que eu sou capacitado para oferecer você aquilo. E a grande pergunta que surge é, no Velho Testamento, para que alguém fosse ser sacerdote, ele tinha que ser o quê? Da tribo de Levi. Pronto, então qualquer homem que não fosse da tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Isacar, Zebulon, Naftali, não eram sacerdotes. Ponto. O que dizia que eu era um judeu? O que dizia que eu era um judeu era a minha filiação a Abraão e o fato de eu, como homem, ter sido circuncidado. Então estava na minha carne o sinal da aliança do meu pai Abraão com o meu Deus. E aí foi instituído por Deus. Mas hoje, quem diz que você é um atleta de Cristo? Quem diz que você é um servo de Cristo? Quem diz que você é um soldado? Se você observar para as três figuras, todas elas têm implicações profundas. Servos não têm direito a absolutamente nada. Mas a gente observa que o mundo hoje faz o que quer. Eu acho e eu acho. Soldado não tem direito a nada. O comandante chega, sim senhor, comandante, eu quero que você vá ali. Pois não. Eu não vou não, porque eu acho que eu não... eu não vou. Vai para cadeia. Não tem nem conversa. E atleta? É aquele que faz porque ama fazer. E aí a minha pergunta é, você é um atleta de Cristo? Você é alguém que é conhecido dele? Aí você vai dizer para mim, pastor, eu sou conhecido dele porque eu sou uma pessoa boa. Ele lhe conhece. Mas eu quero saber se ele tem intimidade com você. E eu vou dizer para você, existia um homem chamado Cornélio. Eu acho que nenhum de nós que estamos aqui, nenhum, somos melhor do que ele. Era um cara que dava esmola, comandante de uma corte italiana, comandava 100 soldados romanos, um cara com poder, ele morava em Cesareia, um cara que podia fazer e estava feito. E o que acontece com ele? Fazia orações 3 vezes por dia, dava esmola, era justo, ajudava o pobre, não usava do poder para usurpar absolutamente nada. E todo dia ele estava orando. A quem? A Yahvé. E o que acontece? Um belo dia ele está orando, aparece um anjo para ele. Quando ele olha aquele anjo, o anjo diz para ele, ei, tudo que você está fazendo de bom, Deus está vendo. Mas falta uma coisa para você. Olha só. Olha como Deus olha para você e como você não está à toa no universo. Você não está à toa no universo. Você olha para você, não. Mas Deus está olhando para você. E aquele homem era um homem bom, de boas obras, temente a Deus, que orava a Deus sem conhecer. Ele não era um judaizante. Judaizante era aquele camarada que se converte ao judaísmo. Ele não era. Ele era um prosélito. E o que acontece? Ele é atraído pela fé do judaísmo e orava ao Deus do judaísmo chamado Yahvé. E ele estava um dia orando e apareceu um anjo a ele e disse para ele, Cornélio, você precisa mandar chamar Pedro. O apóstolo Pedro. Quem é Pedro? É um cara que está em tal lugar, em tal cidade, em tal lugar, na casa de Simão, o curtidor. Você vai mandar ele lá e ele vai chegar até aqui. Para quê? Porque ele tem algo para dizer para você, para que você torne-se aceitável diante de Deus. Você
Porque tudo que você está fazendo, Deus está vendo, e Deus está vendo o seu coração e sabe que isso é bom. Mas você precisa ir lá mandar chamar Cornélio. Por que aquele anjo não pegou a Bíblia ou a sua capacidade tremenda que tenha e chegou para Cornélio e disse para Cornélio: Cornélio, é o seguinte, tu não pode ser aceito por Deus enquanto você não aceitar Cristo como teu Senhor e teu Salvador. O anjo não fez isso. O anjo disse: vá buscar Pedro e Pedro vai lhe dizer o que você precisa fazer para você ser aceito por Deus. Porque você não está aceito por Deus ainda, Cornélio. Cornélio pegou 2 soldados, mandou ele lá. Tragam Pedro. Pedro, judeu, radical, não queria papo com qualquer cara que não fosse judeu para não ficar contaminado. Teve um sonho. Descia do céu um lençol enorme, cheio de coisa que ele não podia comer. Animais impuros e imundos. E aí a voz dizia para ele: Pedro, mata e come. Ele disse: jamais. Eu sou judeu de nascimento, sou filho de Abraão, jamais botarei na minha boca qualquer coisa imunda, porque eu sirvo a Yahvé. Novamente aquela imagem chega para Pedro e diz: Pedro, mata e come. Pedro disse: negativo, eu não como mesmo. A terceira vez aquilo aparece para Pedro e diz: Pedro, mata e come. Ele disse: não comerei. E aí ele ouve uma voz assim: não diga que é imundo aquilo que agora Deus santificou. E Pedro ficou atônito com aquela imagem. Deus santificou aquilo que ele disse que era imundo. Quando ele termina de orar, batem na porta dele: Pedro, tem 2 soldados romanos aí te procurando. A mim é. Quando Pedro desceu, o anjo disse para ele: tem 2 homens aí, vá com eles, porque você vai pregar para aqueles que você não queria pregar, porque os considera imundos. Lembra das imagens que você viu dos animais descendo imundos? E eu disse para você: mata e come. Eu santifiquei aqueles animais, você vai com eles, você vai pregar para um gentio. E aí Pedro disse: eu vou. E Pedro foi. Cornélio contou a história que eu contei para vocês para Pedro, e Pedro disse: já sei o que está faltando para você. Ele: o que é, Pedro? Diga para mim, porque eu preciso rapidamente disso aí. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, para que Deus possa cuidar da tua vida. E eu espero que você tenha feito já essa sua escolha. Eu espero que você já tenha dito: o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Mas aí quando a gente olha, a maioria das pessoas estão dizendo que fizeram isso. Ah, eu já sou do Senhor. Eu já sou. Eu sou capaz de dizer que quase todo mundo que você conhece é. Mas eu falei para você que para que nós pudéssemos ser alguma coisa, alguém tinha que ratificar. E quem ratifica que você é do Senhor? Este livro. É este livro que vai dizer se você é ou não é. A OAB está aí para dizer o quê? Que você tem que andar na linha, porque se você, advogado, não andar na linha, nós lhe pegamos, caçamos a sua carteirinha e você não pode ser mais advogado. Ou então leva uma suspensão, ou então vai pagar alguma multa, sei lá, um monte de coisa. Por quê? Porque você precisa andar dentro das regras, dentro da parte que compete a você, você não pode sair dali. Aí você acha que com Deus é diferente, você pode fazer o que você quiser? Você diz isso porque você não conhece a palavra que Ele deixou para nós. As regras que você segue na sua carreira civil, elas são aplicadas através da Bíblia para todo aquele que caminha para Cristo. Então você é um atleta de Cristo? Vamos ver. Porque às vezes a gente pensa que é e às vezes a gente não é atleta. Será que você realmente é atleta? Como é que você sabe que alguém é atleta? Só porque ele diz que é atleta? Você acredita que Felipe é atleta? Maratonista de grandes corridas, 40 quilômetros, 42, será que ele é um atleta? Ele pode até dizer que é, mas será que ele é mesmo? Deixa eu olhar para ele. Primeira coisa que você vai dizer: esse camarada é um atleta. A primeira coisa que você faz é: quem é atleta? Aquele ali. Aí você já dá aquela olhada para ele. Aí você pega um Djalmin na sua frente. Esse camarada é um velocista? Você olha para Djalmin assim. Não sei, né? Você não vai dizer que é para não ficar deselegante. Você olha. Primeira coisa que você vai fazer é aquela olhadinha que você vai dar para ele. Vou fazer uma pergunta. Quando alguém pergunta para você: você é crente? Isso é, você crê em Deus? Aí todo mundo vai dizer que é o quê? Que crê. Não é? Todo mundo vai dizer que crê. Se você é atleta de Cristo, você não pode fazer parte desse grupo aí. Sabe quem é esse grupo? Você não pode fazer parte desse grupo. O atleta de Cristo, ele não faz parte desse grupinho aí que está em Mateus 7, 21 a 23. O que acontece com esse grupo? Vamos dar uma olhadinha nele? Olha só que coisa linda. Mateus 7, 21, 23. Olha que coisa linda. 7, 21, 23.
Eu vou começar a mostrar para você que para você ser cristão, você que tem que estar dentro dessa norma, dentro dessas regras. Você não pode chegar a abrir sua boca, eu sou cristão. Porque o que vai ratificar se você é cristão ou não, é se você anda de acordo com essas regras. Se você não anda, você não pode ser cristão. Você não pode ser um atleta de Cristo. Você pode até parecer, mas você não é. Então vamos lá. Em primeiro lugar, se você é atleta, você não faz parte desse grupo. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz. Aí aqui tem assim, ó, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você diz que o Senhor Jesus é Senhor da sua vida? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isto é, não é só você dizer que é, não é só você chamar ele de Senhor, não é somente você dizer que Cristo morreu por você, não é somente você dizer que Cristo é seu Salvador. Não, você tem que obedecer, fazer a vontade dele. E onde é que está a vontade de Deus para mim? Aqui, na lei dele. É aqui que está a vontade dele para mim. Então ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Só vai entrar lá quem fizer a vontade de Deus. 22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse que ele está falando? A Bíblia diz que esse dia aqui é o dia dele, o dia do Senhor, o dia que ele virá para julgar todos os homens na face da terra. Você está vendo que é o próprio Cristo que está dizendo? Isso aqui não foi alguém que falou, isso aqui foi o próprio Cristo que disse. Naquele dia, aí ele botou um dia com letra maiúscula, porque esse dia é o dia que Cristo virá pela segunda vez para o quê? Julgar a humanidade. Aí naquele dia, olha só o que Cristo vai dizer. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Eu não falei no teu nome, eu não fui para a igreja, eu não peguei uma Bíblia, sentei numa cadeira, não orei. Eu não fiz milagres. Em teu nome eu não expulsei demônios. O próprio Cristo está dizendo, demônios existem. E em teu nome não fizemos maravilhas? Então Cristo diz assim, ó, você não diz que Cristo é amor, não diz? Nós não estamos dizendo que Deus é amor, Deus é grande, Deus tem um coração maior do mundo, Deus não tem o quê? Olha o que é que Cristo vai dizer para seres humanos. Olha, ele não está falando aqui de pessoas do mundão não, que não dão a mínima para ele. Esse texto aqui é dito para aqueles que estão na sua igreja. Quem está no mundo já está perdido. Isso aqui ele vai dizer para aqueles camaradas, para aquelas mulheres, para aqueles homens que viviam na igreja, mas viviam com um pé na igreja e outro pé buscando as coisas mundanas, carnais, satisfazendo os seus desejos carnais. E Deus vai dizer para ele, não te conheço. Olha só o que é que Deus vai dizer. Como é que um Deus bom pode fazer isso? Ele diz que vai dizer o quê? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu falei para você o que é iniquidade para Deus. Domingo que vem eu vou falar sobre isso aqui. O que é iniquidade para Deus pela manhã? O que é iniquidade? O que é que Deus vê como iniquidade? Então, se eu sou um atleta de Cristo, eu não faço parte desse grupo, porque eu obedeço à lei dele. Eu não questiono. Eu não digo, não, mas está errado. Não. Quem veio para a escola bíblica hoje de manhã e que vai vir domingo que vem, você viu quem é Deus. Somente pelas coisas criadas. Nós demos uma olhada no universo. E domingo que vem nós vamos olhar com imagem, com vídeo. Nós vamos olhar o que é o universo, onde nós estamos. Nós não somos nada, absolutamente nada dentro do universo. A Terra não é nada. Imagina você, um simples ser humano, dentro daquilo que Deus criou. Quando você fala para o universo, e você sabe que o universo tem mais de 175 bilhões de galáxias, e você sabe que algumas galáxias, no mínimo, tem mais de 200 bilhões de estrelas. Quem somos nós diante do universo criado por Deus? E aí nós vamos começar agora a dar uma passeada exatamente sobre esta perspectiva. Muitas pessoas estão dentro da igreja, frequentam a igreja, andam com a Bíblia embaixo do braço, entram nos templos, louvam, levantam suas mãos, mas elas não são de Deus. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Mas é a verdade. É a grande verdade. Abra sua Bíblia em Romanos. Deixa aberta em Romanos. Encontrou Romanos? É fácil lá. Você vai lá depois de Atos, você já encontra Romanos. 8. Agora deixa aí parado em Romanos. Olhe para mim aqui, por favor. Você sabe quem é o maior crente que existe? Você sabe o que é a palavra crente? Crente é aquele que crê.
Se ele vai crer em alguma coisa, ele é crente. Você pode dizer que é crente. Ah, eu sou crente. Eu creio em alguma coisa. Você crê em alguma coisa? Você sabe quem é o maior crente da face da terra? Vou mostrar para você. Olha. Vamos ler esse texto de Tiago? Tiago fica quase no final da Bíblia. Você vai ler, você vai ver Hebreus, depois de Hebreus, se você está em Apocalipse, volta para a sua esquerda. Se você chegou ali Hebreus, alguma coisa, você vai para a sua direita. Tiago 2, 19. Olha só o que esse texto diz. Tiago 2, 19. Você sabe quem é esse Tiago aqui? Muito bem. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, que tornou-se o principal da igreja de Jerusalém. Ele vai escrever uma coisa que eu fiquei assim, espantada. Olha o que ele diz. Tu crês que só há um Deus? Olha a pergunta que ele fez. Tu crês que só há um Deus? Ele não deu a opção. Você crê que há alguns deuses? Ele disse, você crê que há um Deus? Uma pergunta. E aí o que aconteceu? Alguém respondeu, sim. E ele disse, fazes bem. Aí olha o que ele vai dizer agora. Também os demônios o creem e estremecem. O maior crente que tem não é você não. O maior crente que tem é ele. Ele crê que Deus existe. Ele crê que só há um Deus, que é o Yahvé do Velho Testamento e que apareceu para nós como o Senhor Jesus Cristo. Agora a diferença é essa aqui, ó. Esse camarada aí, que está representado aí com essa imagem, ele vai ser igual com a maioria daqueles de 7:21. Mas não obedeço a Deus. Eu faço o que quero. Eu sou eu, meu amigo. Eu faço o que quero. Não quero saber o que a Bíblia diz, não. Eu não estou nem aí para a Bíblia diz. Eu sou eu. Eu sou egoísta. Eu sou orgulhoso. Eu sou violento. Eu sou mundano. Eu sou carnal. Eu sou alguém que não faço o que Deus quer. Como é que pode alguém que conhece a Deus não faz o que Deus manda? Como é que você tem a palavra de Deus diante de você dizendo para você, não minta? Porque se você mentir, você é filho do diabo. E aí o cara mente, aí a mulher mente. Como é que um camarada, olha, é uma lei de Deus. Os filhos do diabo, aqueles que são mentirosos, são filhos do diabo. Ele olhou para todos os judeus que estavam olhando para a cara dele e disse, vocês são mentirosos. E aí o fariseu olhou para ele, eu sou mentiroso? Ah, qual é? Você é mentiroso. Porque vocês falam daquilo que é próprio do pai de vocês. Eu sou filho de Abraão. Negativo. Você é descendente de Abraão, mas você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Por que você diz que eu sou filho do diabo, Jesus? E Jesus disse, porque você mente. E quem mente é filho do diabo. Pastor, mas eu vou fazer uma mentirazinha pequenininha. Só um pequenininho, eu posso fazer? Eu estou falando do atleta, viu? Eu estou falando do atleta que está na igreja. Eu vou mentir só um pouquinho. Toco o telefone, alô. Eu quero falar com o pastor Paulo. Aí eu, diga que eu não estou. Mas pastor, tu vai mentir? A mentira é pequenininha, não tem problema não. Eu não posso mentir. Eu lembro do pastor Renato Vargem. Ele disse que a igreja comprou uma casa e ninguém disse nada para ele quando comprou. Eles compraram uma casa que, no verão, uma coisa linda. Meu amigo, quando chegou na chuva, 2 palmos de água dentro da casa. Os móveis dele bateu aquela água, aqueles móveis de MDF, você sabe como é que ficou, né? Tudo fofo, da metade para baixo, inchou, largueceu. Ele, meu Deus, não dá para ficar aqui. E a igreja, pastor, e agora? Eles vão vender essa casa? Aí o parasita, não pastor, aguenta até o final do ano. Quando chegar no verão, a gente vende essa casa, a gente compra móveis novos para o senhor, e aí o senhor sai daqui. Ele, tá certo, chegou no verão, pintaram a casa, a igreja, ajeitou, vamos vender. Aí ele disse que 2 meses vendendo a casa, não vendia a casa. Porque todo mundo quando chegava, essa casa tem algum problema, eles têm. Quando chega o inverno, que enche de água, alaga tudo e não tem... Meu irmão, como é que estão? Tudo acabado. Aí o cara, muito obrigado, valeu mesmo por sua dica, não quero não. E aí chega um irmão para ele e diz, mas pastor, como é que a gente vai vender essa casa, meu amigo? Como é que tu conta uma... Tu vai dizer que aqui enche? Ele disse, meu irmão, como é que eu posso encontrar com essa pessoa depois numa cidade pequena como essa? E ele olhar para mim e dizer, você é sem vergonha, você é enrolão. Você me vendeu uma casa que está cheio, enche de água, você não me disse nada. Mas pastor, você disse para ele, você não me perguntou. E eu não posso fazer isso que eu sou pastor, meu amigo. Nós não vamos vender essa casa nunca. Ele disse, vamos vender. Se Deus quiser que a gente venda, ela pode dar 1 metro de água dentro, vamos vender. E aí o cara chegou e disse, olha, eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor, sai e deixa que eu venda. Aí eles estavam conversando e chegou um cara para comprar a casa. Pastor, vá lá no seu mercado fazer uma comprinha, por favor, e deixa que eu resolva aqui, por favor, vá. Aí o pastor disse que ficou tão constrangido que saiu.
Aí ele começou a vender, o cabo lá, eu quero a casa e tal. Aí o pastor foi andando, quando chegou no supermercado, Deus disse para ele, volta. Aí ele voltou. Quando o irmão olhou para ele, aí disse, o senhor está fechando já a casa? Vou assinar o cheque. Mas você falou para ele que a casa enche de água na chuva? Aí o cara olhou para o irmão e disse, pastor, então o senhor resolve aí que eu vou sair. Ele, deixa que eu resolvo. Aí ele disse, olha, essa casa enche. Onde é que dá água, pastor? Ele disse, dá ali naquela marca. Olha os meus móveis como é que estão. Aí o cara olhou para ele, mas pastor, é mesmo, é. Tá bom, não vou querer não. Tá certo. O cara foi embora, já com o cheque na mão, já encheu o cheque. Aí o cara olhou para ele e disse, vamos embora. Aí ele disse, tudo bem. Aí daqui a meia hora o cara voltou, pastor, onde é que fica essa água mesmo na água? Fica ali. Só um momentinho. Aí chegou com outro cara, olha, aqui essa casa entra água e vai até ali. O cara disse, o cara olhou, disse, não, pode comprar. Posso mesmo? Pode. Aí dá um jeito nisso aí. Aí ele pegou o cheque e passou. Muito obrigado, pastor. E aí quando ele encontrava com ele no meio da rua, na cidade, ô pastor, como é que você vai? Ele estava na outra rua, o cara atravessava e falava, um homem íntegro diante de Deus. Porque quem mente é filho do diabo. Não importa a mentirinha que você conta, você é filho dele. E quando se olha para a sua vida espiritual, você está destruído. Quando se olha para a sua vida espiritual, você não tem comunhão com Deus, você não vive em santidade, você não glorifica, não louva, e Deus não sabe quem você é. Deus não sabe quem você é. Isso é a pior coisa para um homem, é Deus não saber quem você é. Ele sabe que você existe, mas ele não sabe porque ele não tem comunhão com você. Ele não se aproxima de você, porque a Bíblia diz em Isaías, as vossas iniquidades, novamente iniquidades, e os vossos pecados fazem separação entre você e Deus, de modo que ele não escute as suas petições. Isso é terrível para qualquer ser humano. E aí, será que eu sou atleta mesmo? Será que eu sou atleta de Cristo? Talvez você seja crente como esse cara é, como esse ser maligno é, mas talvez você esteja incluído aqui, ó. Eu não obedeço a Deus, faço o que eu quero e ponto final. É o secularismo. Eu vivo a minha vida e Deus. Não, Deus fica, eu faço o que eu quero. Comigo não tem negócio de certo e errado. Eu falei pela manhã sobre uma coisa muito interessante, o poder de Deus e a divindade de Deus. A divindade de Deus é aí que bate de frente, é a parte moral. Deus é um Deus moral, justo, e exige de nós limpeza moral. Você tem que ser um homem aprovado moral para que Deus te use. Você vê pornografia? Você é viciado em pornografia, Deus não tem comunhão com você. Você é adúltero, Deus não tem comunhão com você. Você é mentiroso, Deus não tem comunhão com você. Você desobedece a palavra dele, Deus não tem comunhão com você. É o que a Bíblia me diz, e essa Bíblia me garante. Você precisa ser limpo. Você precisa ser um homem limpo. Ah, pastor, você é perfeito? Não, mas eu me esforço para ser um homem limpo. Eu luto, porque nós temos uma carne que é contra nós. Uma carne que batalha para que nós façamos aquilo que ela quer. Os desejos da carne, que estão aí impregnados na mídias. Onde você vai são outdoors com mulheres peladas, quase seminuas. Se você anda na rua, a maioria das mulheres também estão quase nuas. E isso é uma sedução, um atrativo. E você precisa estar com a mente sã para você não se contaminar e não cair nas armadilhas. Porque Deus está olhando. É por isso que ele é divino. Divino vem de divindade, isso vem de aspecto moral de Deus ilibado. Íntegro totalmente. E a coisa não para por aí. Vamos para Romanos? Vamos lá. Agora a gente vai chegar em Romanos 8. Nós lemos Tiago, lemos? Lemos. Romanos 8. Eu vou ler bem rapidinho, você vai acompanhando em Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, olha só, vou lendo bem devagarinho com você, que não andam segundo a carne. Como é andar segundo a carne? Baseado no meu acho. Eu acho. Então eu acho. Tudo que você sabe ou você diz é porque você acha. Aí a Bíblia diz que aqueles que andam na carne, Deus não se agrada deles, porque eles não obedecem a Deus. Porque a lei do Espírito 2, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, isso é por mim, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu não dá tempo de explicar isso aqui para você. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, olha só, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para onde? Para as coisas da carne.
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação para a carne é o quê? Que a Bíblia diz aí? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Portanto, a inclinação para a carne, olha, as pessoas que andam na carne são inimigas de Deus. Não é brincadeira uma coisa como essa não, Felipe. Não é brincadeira. Se eu ando na carne, a Bíblia diz que é a garantia de que eu sou atleta ou não. Ela me diz que eu sou inimigo de Deus. Ora bolas, você ser meu inimigo, está errado, mas ainda vai lá. Você ser inimigo de um ser humano, tudo bem. Mas você ser inimigo de Deus, aquele que criou aquilo que nós vimos hoje de manhã, você é muito, muito, muito insano. Se eu ando na carne, eu sou inimigo de Deus. Ele mesmo diz, pelo Espírito, eu não posso agradá-lo. Eu sou inimigo dele. Você é um atleta? O atleta não pode andar baseado na sua carne. Ele tem que andar baseado naquilo que Deus propõe para cada um de nós. Amém? Essas palavras não são minhas. Eu estou lendo a Bíblia para você. Eu não estou falando aqui o que eu acho. Porque se eu falar para você o que eu acho, você tem o seu acho. Se eu falar para você as minhas filosofias, você tem a sua. Se eu falar as minhas verdades, você também tem a sua. Então eu não posso pautar um ensinamento para você naquilo que eu acho. Eu tenho que dizer, aqui está a Bíblia. Cabe a você, através do Espírito, ponderar e ver se você é atleta ou não. Não sou eu que vou dizer que você é atleta. Quem vai dizer que você é atleta é esta palavra que está aqui. É por ela que você vai ser julgado. A Bíblia diz, por esta palavra, todos os homens da face da terra serão julgados. Aí você não dá muito atenção à Bíblia, né? Ah, isso é um livro ultrapassado, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Falta muito pouco da Bíblia para que ela se cumpra toda. Sabe o que está faltando da Bíblia para ser terminada? O Senhor Jesus voltar. Tudo o que foi profetizado a respeito dele antes já está cumprido, tudo. E a última profecia fantástica que foi cumprida foi em 1948, quando o Estado de Israel voltou a ser Estado de Israel. Se você não estuda escatologia, não está preocupado com o seu espírito, com a sua vida, você devia estudar a escatologia. O último sinal de Deus para a humanidade, de que ele está voltando e está próximo, é o fato de Israel ter voltado a ser Estado. Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos, Israel voltaria a ser um cálice de tontear para as nações e uma pedra incômoda entre as nações. A Bíblia diz, porém você, Israel, no meio das nações. Olha geograficamente e vê onde é que Israel fica. Se nós juntássemos a terra todinha, olha onde é que Israel fica. E a Bíblia diz que ele seria uma pedra para as nações e um cálice de tontear. Em 1948, Deus trouxe judeu de todos os lugares do mundo, algo nunca visto na face da terra. Deus espalhou, porque ele prometeu, Ezequiel fala muito claro para a gente isso, e ele também promete em Ezequiel, mas eu vou juntar eles, eu vou trazer eles de volta, eles vão padecer, eles vão sofrer, porque eles me rejeitaram. Mas eu vou juntar eles novamente, irei transformá-los, e eles serão novamente o meu povo. E em 1948 isso aconteceu. Sabe o que é que está faltando para tudo terminar nessa face da terra? Quase nada. Somente o Senhor Jesus voltar. Mais nada. Biblicamente, teologicamente, não falta mais nada. Nós já estamos vivendo a fase final que Deus falou sobre a humanidade. Nós estamos no último estágio. Só falta Cristo voltar. Quando Cristo voltar, acabou tudo. E as pessoas estão vivendo aí, como ele falou, com relação aos dias de Noé. Normal. Eu vou viver 1 milhão de anos. Eu vou viver 300 mil anos. Eu vou viver o futuro. E ele disse, quando de repente começou a chover, as portas dos abismos foram abertas e toda aquela multidão morreu. Só não morreu Noé, seus filhos e as filhas dos seus filhos. Você é um atleta de Cristo? Será que você é? Então agora nós vamos entrar profundamente sobre a terra. Olha só para esse texto. Infeliz é aquele que, apesar de ter boa visão, não consegue enxergar o abismo espiritual que existe entre ele e Deus. Isso é uma coisa muito séria para o homem. O Romanos 8, 1 a 9 nós já lemos. Esse texto aqui é uma frase muito interessante. Você vê bem, você consegue ver o argueiro no olho do seu irmão, você consegue ver os defeitos dos outros, ninguém presta, mas você não consegue enxergar que você é o pior deles. Você não consegue enxergar que você está muito longe daquilo que Deus quer para você. Isso é uma desgraça.
Porque a coisa que Deus mais abomina, o que Deus mais abomina, eu olho para mim assim, eu digo, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque Ele compara a minha vida com relação à sua vida, assim, como se Ele tivesse perdoado uma dívida minha de 8 bilhões de dólares. Eu nunca poderia pagar a Ele trabalhando, e Ele me perdoou. Aí Ele diz assim para mim, pastor Paulo, quando você se relacionar com qualquer pessoa, entenda que Ele só lhe deve 500 reais. Quando você se relacionar com qualquer pessoa, lembre-se que aquela pessoa só lhe deve 500 reais. E você me devia 8 bilhões e eu lhe perdoei. Portanto, o que é que Deus está dizendo para mim? O que é que Deus está dizendo para mim? Deus está dizendo para mim, você não tem o direito, de hipótese alguma, de não servir a qualquer pessoa que chegar diante de você, precisando de você. Aí a Bíblia diz para mim, pastor Paulo, tu só serás meu filho se tu amares as pessoas. Se você não amar, você não é meu, você é de Satanás, você é do diabo. Ódio, ira, inveja, blasfêmia, isso não vem de Deus, isso é coisa maligna. Isso faz parte daquele cara que é o maior crente do universo, só que ele treme diante de Deus. Nós não. Nós que somos atletas, nós temos que entender, eu devia 8 bilhões a Deus, Ele me perdoou. Cíntia, você me deve quanto? 500 reais. Minha irmã, vai em paz. Que Deus lhe abençoe. O que é que você precisa de mim? Você precisa de mim alguma coisa? Você quer que eu lhe ajude? Quer que eu ande com você 2 milhas? Você quer que eu lhe dê minha capa? Você quer que você quer? Eu quero ver você bem. Porque eu era um miserável, perdido, como Paulo diz. Eu era o pior dos homens e Cristo foi lá e me resgatou. Eu disse para ele, eu não posso ser apóstolo, porque eu matei os teus servos. Como é que o Senhor vai me botar como apóstolo? Aí Deus disse para ele, mas Paulo, mas eu te escolhi. Eu te tirei daí para que você possa ser um grande servo nas minhas mãos. E, portanto, eu te escolhi e isso basta. O que é que Deus está dizendo? Que Ele não escolhe a gente porque nós somos bonzinhos ou porque somos melhor do que o outro. É porque Ele escolhe porque Ele quer. É porque Ele nos ama. E aí, quando Ele te escolher, diga para Ele, eis-me aqui, usa-me. Usa-me. E aí nós precisamos abrir o nosso coração. Você é atleta? Em vez de você começar pelo início esse texto, começa pelo final. Você não será coroado se você não lutar segundo as regras. Você está entendendo? Você lembra como era que acontecia a vida dos atletas no tempo de Paulo? Eu vou tentar em 2 minutinhos resumir para você. Os jogos mais importantes que aconteciam para os atletas eram os que aconteciam em Olímpia. Daí vem a Olimpíada, que era uma região do Peloponeso, na Grécia, onde eles adoravam a Júpiter, que era o principal dos romanos, ou a Zeus, que era o principal dos gregos. Então eles juntaram os dois e eles adoravam. O atleta ia para lá, se prostrava diante de Zeus e Júpiter, e dizia do seu amor e da sua dedicação àquilo que estava fazendo. E aí ele jurava, preste atenção, o atleta jurava, que tinha treinado pelo menos 6 meses, e que durante esses 6 meses ele viveu uma vida justa, e ele também dizia, e eu me comprometo a dizer, que tanto nos treinos, quanto na prática da frente, eu sou um homem justo. E ele fazia isso diante de um Deus e diante do juiz. Se durante a competição fosse descoberto que ele havia feito qualquer coisa errada, imediatamente ele era desclassificado e isso era uma vergonha. Porque o grego ele queria chegar ao final. Ele sabia que era importante ser o primeiro, era uma grande coisa. Mas o que ele sabia também que era importante, ele dizia assim, eu corri, cheguei em último lugar, mas eu cheguei. Lembrei de você, né, Basta? Eu corri aquela maratona, 15 quilômetros, fui o último, mas cheguei com o apoio da minha família, da minha esposa e de muita laranja. Brincadeira, ele não foi o último não, ele foi quase o penúltimo. Mas o que eu quero dizer para você, mas chegou. E aí era que o atleta buscava. Então você vai ver 2 comprometimentos. Enquanto está em treinamento e depois quando está treinando, ele se comprometia a ter uma vida libada. É claro que a Olimpíada perdeu essa coisa linda. Por quê? Porque ficou muito comercial. Não que naquele tempo não houvesse a parte do comércio, mas o cara entendia que aquele momento era o momento dele cuidar da mente. Era o momento dele cuidar do corpo. Portanto, ele fazia um tratamento para comer comidas que trouxesse benefício para o seu corpo, para descansar bastante, durante aquele período que ele se preparava de 6 meses, para começar a competir. Tinham 3 competições. Tinham as competições com cavalos, tinham as competições de arte da com música, instrumento tocado, e tinham as competições de luta livre,
Tinha competição de um boxinho muito rudimentar e corrida de grande distância e de pequena distância. Paulo, quando está falando sobre atleta, ele vai falar exatamente sobre esse cara que vai lutar e sobre aquele que vai correr. Então, o que é que ele entendia o que ele estava dizendo quando ele falava atleta? Alguém que se comprometia de corpo e alma com aquilo que estava fazendo. E aí ele vai dizer que ele é alguém assim. Ele vai dizer que eu me comprometi com o evangelho, eu me comprometi com essa palavra. E aí por isso que Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Paulo vai dizer, eu agora estou crucificado para o mundo e eu vivo só para Deus. É por isso que ele vai dizer, porque o ideal que ele tinha quando ele falou para nós, do mesmo modo o atleta não recebe a glória se não lutou segundo as regras. Você só vai ser atleta de Deus, só entrará na presença de Deus se você seguir as regras. E onde é que estão as regras, pastor, para que você possa ser aceito por Deus? Está aqui. Uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu acho interessante, é como você não se preocupa com a vida que vem. O Senhor Jesus, ele disse, eu deixei a minha glória, me tornei homem. Claro que isso é uma coisa muito profunda para nós entendermos. Como é que um Deus tornou-se homem? Ele disse, eu deixei a minha glória, me tornei homem para salvar você. Paguei um alto preço, porque Deus só aceita a compensação pelo pecado com a morte. Tem que morrer alguém para que Deus possa perdoar o pecado. Não tem como perdoar. Por exemplo, se você pecou há 5 anos atrás, se você mentiu, se você roubou, se você enganou, se você foi injusto, se você trapaceou para se dar bem, para ter um lucro maior, para poder chegar lá, passou cheque sem fundo, vendeu um carro todo bichado para alguém, passou uma roupa que estava cheia de coisas ruins, barará, você tem pecados. Se você não chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu reconheço que sou um pecador, miserável, e eu quero pedir para o Senhor, por favor, me perdoe, porque eu sou indigno de estar diante de ti. Sabe quando você fará isso? No dia que o Espírito Santo entrar dentro de você. Se ele não entrar, você será o homem carnal, mundano, violento, vigoroso, orgulhoso, metido a ser o que não é, nunca terá nada, não será feliz, não será abençoado, você não tem Deus na sua vida, você fica longe dele. Mas o dia que você abrir seu coração e disser assim para o Espírito Santo, eu não valho nada, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sou fraco, imperfeito, eu minto, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu sei que tu és um Deus moral, perfeito, limpo, e eu preciso do Senhor. Por isso eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu não posso continuar vivendo como estou, porque eu sei, se viver assim, eu nunca verei a tua face. Muito pelo contrário, eu irei me encontrar com o inferno, que não foi preparado para você, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ele tem lhe atraído. Ele tem lhe atraído. Com o que ele tem lhe atraído? Ele tem dito para você, faça o que você quer. Viva de acordo com os seus padrões. Não dê a mínima para essa palavra, porque isso é uma coisa ultrapassada. Mas eu quero dizer para você que de Gênesis, Apocalipse, 66 livros falando sobre um homem que seria enviado para salvar a humanidade, salvar a mim e a você. E você precisa olhar para isso e precisa dar crédito. Porque Eva só cometeu um pecado e pagou alto preço por ele. Imagina você, que mente, que trapaceia, que odeia as pessoas, que engana as pessoas, que maltrata a sua esposa, que faz sua esposa infeliz, que faz seu esposo infeliz, você que faz com que seu esposo chore por você, você que faz com que seus pais, você está perdido, você está perdido, você é um mundano, você é alguém que não tem Deus na sua vida, e você precisa urgentemente tomar uma atitude e mudar a sua vida, porque lembre-se, você só faz o que quer aqui, quando você chegar no inferno, você vai fazer o que Satanás quer. E lá é vela e caixão preta para você. Você está pensando que lá você vai chegar para ele, qual é, diabo? Eu faço o que eu quero. Como você faz hoje com Deus, você chama Deus de imbecil, chama Deus de outras coisas, chama essa palavra de um monte de palavrões, joga ela de lado. Você está pensando que lá você vai fazer isso? É? Coitado de você. Lá, meu amigo, você vai pagar um preço que só você sabe. Morreu um homem chamado Lázaro, pobre, e morreu o cara que era o chefão, que era o ricão. E a Bíblia diz que imediatamente após a morte deles, um foi para o paraíso e o outro foi direto para o Hades. Portanto, a Bíblia diz que quando você morrer, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o Hades. Não tem outro lugar para você ir para se redimir lá. Ou você vai para lá, ou está perdido. E sabe o que foi que ele disse do Hades? Por favor, peça para Lázaro, por favor, peça para Lázaro urgentemente molhar a ponta do dedo dele na água
e deixar o bebê um pingo, porque eu estou desesperadamente, desgraçadamente precisando de água. Você sabe o que Abraão disse? Abraão é Deus? Quem está aqui não pode ir para aí. Então, por favor, peça para ele lá avisar para os meus irmãos que eles estão fazendo tudo errado na vida deles. Eles que ouçam. Olha, foi o que Deus disse. Isso é o Senhor Jesus está dizendo. Eles que ouçam Moisés, a lei e os profetas. Eles que leiam e ouçam o Velho Testamento. Porque se eles não ouvem, pessoas não ouvirão também fantasmas. Aí o Senhor Jesus, quando chegou na terra, disse assim, ó: eu vim para destruir as obras do diabo. E qual é a maior obra do diabo na face da terra? Enganar você. É dizer que você pode. É dizer para Eva assim: Eva, Deus disse que no dia que você comeu esse fruto você morre. É mentira dele. Eva cresceu o olho. É mentira de Deus? Deus está mentindo? Tá. Então eu vou comer. Na hora que comeu, Deus disse para Eva: por que foi que você comeu o fruto? Porque a serpente disse. E cumpriu-se na vida de Eva. Eva morreu. Morreu espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus. Adão e Eva, onde é que você está? Eu me escondi. E por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Quem te disse que tu estavas nu? Porventura comesse da árvore que eu te disse para não, do fruto que eu disse para comer? A mulher que tu me desse me deu, eu comi. Imediatamente morreu, perdeu a comunhão com Deus. Foi por isso que Cristo veio, para trazer comunhão para você. Segundo lugar, ele veio para perdoar os seus pecados. Não brinque com isso. Você que tem a Bíblia, anda com ela debaixo do braço, a Bíblia diz que o julgamento de você vai ser terrível. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra receberão misericórdia de Deus, porque eles são incultos. A Bíblia diz que Nínive, violenta e sanguinária, receberia perdão de Deus, porque não sabia o que era direita e não sabia o que era esquerda. Mas ele diz que você, que sabe o que você sabe hoje, que tem um conhecimento que você tem sobre você, o juízo será sem piedade.